Atitude esquisita de Cristo. Mateus capítulo 9, do versículo 27 a 31 está escrito: Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tende misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuide para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. 2 cegos chegaram a Cristo e pediram com fé a cura. E eles foram curados. O Senhor abriu seus olhos. Diante deste exemplo e de muitos outros, percebemos que as atitudes essenciais para alguém conseguir uma cura, uma libertação, um milagre, basta ir até Cristo e pedir com fé. Aí ele opera o milagre e não cobra nada. Porém, o mais estranho ou esquisito nesta situação foi a recomendação dele: não comentem nada a ninguém a respeito desta cura. Agora vocês imaginem como seria este comentário deles para as pessoas. Olha, pessoal, encontrei um homem que me curou. Eu era cego e agora vejo. E com certeza isso ia se espalhar rapidamente. E eles, na verdade, fizeram exatamente isso, o contrário do que foi recomendado por Cristo. E o interessante é que existem 6 passagens onde Jesus cura e proíbe as pessoas de falarem do milagre. Então eu passei muitos anos tentando entender esta atitude de Jesus Cristo e não conseguia. Até que recentemente ele me abriu os olhos e eu consegui compreender. E o mais incrível, como a resposta é simples, basta raciocinar. A resposta é a seguinte: Jesus não queria ser conhecido como curandeiro ou alguém que tem o dom de curar. Ele queria, acima de tudo, ser reconhecido como Salvador, pois essa foi a sua principal missão, propósito e plano. Pois do contrário, as pessoas iriam procurá-lo apenas para serem curadas e não para serem salvas. Iriam procurar o curador e não o Salvador. Veja com clareza na Bíblia a missão e o propósito principal de Jesus Cristo. João capítulo 3, versículos 16 e 17 está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus, ele cura qualquer doença, mas ele não foi enviado com a missão principal de curar, mas de salvar o homem da condenação eterna. Por isso que em Atos capítulo 4, versículo 12 está bem enfatizado: em nenhum outro há salvação. E em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 4 e 5, fala da vontade de Deus. Está escrito que Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. E esta salvação está disponível a todos, conforme está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 13: E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aí está a resposta, bem simples, não é? Tanto que a sua maior ordem aos seus discípulos qual foi? Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, a missão era pregar o evangelho, que trata exatamente do Salvador.
Agora você vê a justa preocupação de Jesus Cristo no capítulo 6 de João. Acontece exatamente aquilo que ele não queria. Uma grande multidão vai ao seu encontro, onde ele ensina a palavra, opera muitos milagres e no final ainda multiplica pães e peixes para saciar a fome do povo. E esta mesma multidão, no dia seguinte, vai ao encontro de Jesus Cristo novamente, logicamente esperando receber o mesmo. Mas agora ele só oferece a si mesmo, como alimento espiritual e como Salvador. Jesus ofereceu a salvação eterna através de uma aliança com ele. Mas o que aconteceu foi que um a um foi saindo dizendo: duro é ouvir este discurso. E da multidão só ficaram os seus discípulos. É muito triste essa situação, e mais triste ainda é ver esta situação se repetindo a cada pregação do Evangelho, seja no templo ou nos cultos nos lares e ao ar livre. Pois quando alguém recusa a salvação em Jesus Cristo, está fazendo o mesmo que esta multidão fez. E quantas pessoas só procuram a Cristo para receber o milagre, a libertação ou o suprimento de algo material? Os olhos destas pessoas precisam ser abertos. Por isso, Cristo está falando hoje para todos nós. Primeira coisa, eu posso lhe curar, lhe libertar ou operar qualquer outro milagre em sua vida, mas o que eu quero mesmo, o meu propósito, é lhe salvar da condenação eterna. E aí ele nos faz a seguinte pergunta: qual é então a sua decisão? Você vai querer que eu seja somente o seu curador, o supridor de suas necessidades materiais, ou vai querer também que eu seja o seu Salvador? Embora que, se você me receber como Salvador e Senhor, automaticamente eu serei o seu curador, seu médico, seu libertador, seu protetor, seu intercessor e o supridor de suas necessidades. Agora veja as palavras de alguém que tomou esta decisão. Temos o Salmo 23, onde Davi fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salmista fala no Salmo 91, versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha proteção, e nele confiarei. Jesus ainda faz mais uma pergunta: o que você quer neste momento? Apenas um milagre? Uma cura? Uma libertação? O suprimento de algo material? Ou você quer isso e também a salvação? Eu agora vou orar por sua vida, independente da sua decisão, da sua escolha. Curve aí a sua cabeça, feche os seus olhos, se possível, e eleve o seu pensamento, o seu coração a Deus, e ore comigo. Meu Deus e meu Pai, entro na Tua presença, em nome de Jesus Cristo, em favor de todas as pessoas que ouviram esta palavra, que necessitam de milagres da Tua parte. Vá de encontro a estas pessoas e opere em suas vidas, dentro das suas necessidades e conforme a Tua vontade. Também te peço pelas pessoas que estão entregando suas vidas a Ti, Te recebendo como Salvador e Senhor. Perdoa os seus pecados e lhe dê nova vida, nova história na terra e no céu. Crendo que o Senhor operou maravilhas no meio deste povo, eu te agradeço em nome de Jesus. Aqui foi o pastor Paulo Castro. Deus lhe abençoe, sempre com a melhor escolha.